Olá, meus queridos e minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Instituto Ensino de Potência. Eu sou o professor Eduardo e nesta aula ensinarei para você exatamente o que você precisa saber a respeito das escalas. Esse aqui é um assunto que é um dos mais cobrados na prova de matemática do Enem, e nesse vídeo eu separei para você as 4 formas que a escala é cobrada no Enem. Não tem nada além disso, é exatamente isso. Eu vou mostrar para você nesse vídeo tudo o que você precisa saber sobre as escalas para o Enem. Mas antes de começar, não esqueça, se você tiver uma sugestão de conteúdo de alguma coisa que você quer ver aqui no canal, pode deixar aqui embaixo nos comentários que com certeza eu vou trazer para ajudar você a aprender ainda mais matemática para o Enem. E além disso, também não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like, porque assim você não perde nenhum conteúdo aqui no canal, fica por dentro de tudo, aprende cada vez mais e também não perde nenhuma notícia. E além disso, segue a gente lá no Instagram, o @ensino de potência, porque todos os dias tem interações por lá, caixinha de pergunta, muita coisa boa que com certeza vai ajudar você muito na matemática para o Enem. Então vamos lá, pessoal. A primeira forma que as escalas são cobradas é de forma simples. O que seria dessa forma simples? Papel e caneta na mão e anota isso. A forma simples é basicamente você aplicar a escala em uma determinada situação. No caso, você vai utilizar a escala para encontrar um dos valores, tamanho virtual ou tamanho real, ou você utilizará os dois valores, no caso, para encontrar a escala. Então, isto é a forma simples. Essa é a forma simples. Um ponto muito importante, que o grande dificultador desse tipo de questão, quando nós temos a forma simples, é apenas a conversão de unidades. Então, não vamos ter nada muito absurdo além disso, apenas a conversão de unidades. Aqui nós temos uma questão do Enem de 2019, se eu não me engano. Essa questão aqui ela envolve basicamente a escala da forma simples. Então vamos resolvê-la para a gente entender como que é essa forma simples. Vamos lá. Um mapa é a representação reduzida e simplificada de uma localidade. Essa redução, que é feita com o uso de uma escala, mantém a proporção do espaço em relação ao espaço real. Certo mapa tem escala 1 para 58 milhões. Considere que nesse mapa o segmento de reta que liga o navio à marca do tesouro meça 7,6 centímetros. A medida real em quilômetro desse segmento de reta é. Então o que o exercício quer saber aqui, pessoal? Como eu comentei, neste caso, o exercício quer saber um dos valores. No caso, a gente quer saber a medida real. Então, queremos saber o tamanho real. O que nós temos de informação? Nós temos o tamanho virtual, que é 7,6, uma vez que é a medida aqui no nosso mapa. Se é uma medida no mapa, é um tamanho virtual. E nós também temos a escala, que é 1 para 58 milhões. Então, o que a gente faz? A gente aplica a escala de forma simples. Eu sei que escala é tamanho virtual que divide por tamanho real. Ponto muito importante. O exercício quer saber em quilômetro. A nossa medida aqui está em centímetros. Então, o que nós vamos precisar fazer? Eu sei que você respondeu. Conversão de unidades. Então, o que a gente faz? Se liga na dica. Vamos aplicar e substituir os valores. Então, teremos 1 para 58 milhões. Isso aqui é igual ao tamanho virtual, que é 7,6 centímetros, que divide pelo tamanho real. Eu quero encontrar o tamanho real, então eu vou isolar ele. Se liga na dica. O tamanho real é igual a 7,6 e multiplica por 58 milhões. 58 milhões passa multiplicando. Então, 58 milhões. Como a gente faz, pessoal, para converter esse nosso valor que está em centímetros para quilômetro? A primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte: se eu quero converter centímetros para quilômetros, a primeira coisa que eu faço é converter para metros. Para converter para metros, basta a gente dividir por 100. Então, essa primeira divisão é para fazer uma conversão para metro. Agora, para converter de metros para quilômetros, o que a gente faz? A gente divide por 1000. Por isso, nós temos agora o nosso valor em quilômetros. Feito isso, agora basta simplificar. Esses 3 zeros cancelam com esses 3 zeros. Esses 2 zeros cancelam com esses 2 zeros. O que nós vamos ter aqui? Aqui eu tenho 7,6 vezes 580. Eu posso reescrever isso como o seguinte: eu posso tirar essa vírgula daqui e simplificar com o zero. É a mesma coisa, pessoal. Deixa eu aproveitar aqui e fazer para você. Quando eu tenho 1,5 vezes 10, isso aqui é igual a 15. Então, como eu tenho esse zero aqui, eu posso tirar ele e cancelar essa vírgula, como eu só tenho uma casa depois da vírgula. Isso vai resultar em 76 vezes 58. Daí aqui, pessoal, esse 76 vezes 58, você pode desenvolver e resolver de várias formas. Mas a forma aqui, como nós temos 4 algarismos, nenhum é zero e são valores assim um pouco ruins, nós vamos utilizar o formato de multiplicação tradicional, que é 76 vezes 58. Eu sei que 8 vezes 6 é 48, então 4. Como eu posso observar, aqui o nosso valor já vai terminar em zero, sabendo que os nossos conceitos
de multiplicação, sabendo que aqui eu vou ter o asterisco e tudo mais. Então, como eu sei que aqui eu vou ter o asterisco, eu sei que vai terminar em 8. Terminando em 8, nós só temos uma alternativa que termina em 8. Então, não precisa nem finalizar a conta, que é mais uma dica muito importante. Aqui a gente agiliza contas. Então, sabendo que o último número vai ser 8, eu já posso identificar que a alternativa correta é a alternativa A. Mas se você fosse desenvolver o restante da conta, você de fato ia encontrar o 4.408. Mas, mais uma vez, como essa aqui vai ser a nossa última casa, uma vez que aqui embaixo tem o asterisco, obviamente eu já sei que apenas uma alternativa tem o 8 como último elemento. Então aqui, pessoal, o que você precisa ter em mente é que na forma simples, que a escala é cobrada, nós só vamos ter a aplicação das escalas. E o maior dificultador, como você vai observar aqui, como você observou, é a conversão de centímetros para metros, para quilômetros e tudo mais. Então essa aqui é a nossa primeira forma. A segunda forma de cobrança é quando nós temos mais de um valor. Então o Enem, ele pode, por exemplo, oferecer para você 2 valores: comprimento, largura, espessura, essas coisas. Quando isso acontece, você vai ter apenas uma única resposta. O que você pode fazer? Você pode apenas utilizar um para calcular. Não precisa, por exemplo, utilizar os dois. Isso aqui também é muito comum e uma outra forma de cobrança é quando, por exemplo, nós temos assim, duas respostas. Então, por exemplo, ele pede para aplicar a escala e ele te dá duas respostas. Tanto pode ser comprimento e largura. No Enem de 2022 caiu um exemplo assim. Então, você precisava calcular o comprimento e a largura. Como são dois valores diferentes, você precisa calcular os dois e aplicar a escala para os dois. Assim como ele pode dar os dois valores, no caso 4 valores, uma vez que a gente precisa de tamanho real e tamanho virtual, e assim calcular a escala. E é o caso aqui do nosso exemplo. Nós vamos precisar calcular a escala e nós temos valores de largura e comprimento. Então vamos lá. O engenheiro fará um projeto de uma casa cujo terreno tem o formato de um retângulo de 36 metros de comprimento, então 36 metros de comprimento por 9 metros de largura, certo? Para isso, ele fará um desenho de um retângulo de 24 centímetros de comprimento por 6 centímetros de largura. Qual deve ser a escala utilizada pelo engenheiro? Então, o que o exercício quer saber aqui? Qual vai ser a escala utilizada pelo engenheiro? É isso que nós estamos buscando. Como a gente soluciona isso? É totalmente simples, se liga na dica. Eu quero saber a escala. Eu tenho tamanho virtual e tamanho real. Lembrando que a escala é tamanho virtual que divide por tamanho real. Então, o que a gente faz? Eu vou relacionar largura, comprimento com comprimento. Então, vamos fazer com o comprimento. Nós vamos ter que a escala, aqui o comprimento é de 24 centímetros, que é o nosso tamanho virtual, certo? Aqui, ó, no desenho do retângulo. Então, aqui é o virtual. 24 centímetros, que divide, aqui é centímetros, e divide por 36 metros. Então, vamos ter 36 metros. Mais uma vez, nós temos unidades diferentes, portanto, eu vou converter esse cara de baixo para centímetros. O que eu faço? Multiplico por 100. Então, nós vamos ter 24 e divide por 36 e multiplica por 100. E que a gente pode fazer? Eu posso fazer 24 que divide por 2 é 12. Então, vamos simplificar. 24 por 2 é 12, 36 que divide por 2 é 15 e 18. Dá para dividir por 2 mais uma vez. Isso aqui fica 9, isso aqui fica 6. Dá para dividir por 3, fica 2, divide por 3, fica 3. Aqui dá para dividir o 100 por 2, fica 50 e o 2 fica 1. Portanto, nós vamos ter o 1 em cima e embaixo 50 vezes 3. 50 vezes 3 é 150. Então, a nossa escala, pessoal, é 1 para 150. A gente inverte, a gente simplesmente faz o contrário. É 150 para 1. Pessoal, aqui eu estou regravando essa parte porque ficou um errinho ali. Eu acabei escrevendo que era uma escala de ampliação, mas na verdade nós temos que 1 para 150 é uma escala de redução, mas o exercício dá todas as escalas como ampliação. Por isso, a gente simplesmente inverte a ordem que nós vamos sair de uma escala de redução para ampliação, certo? Então, essa é a nossa escala, que no caso é a alternativa A. Se a gente fizesse com a largura, aqui nós fizemos com o comprimento. Se nós fizéssemos com a largura, tem que dar a mesma resposta. Então, esse é o caso quando ele dá mais de um valor. Então, a gente vai ter aqui 6 centímetros de largura, então 6 centímetros, e isso aqui divide por 9 metros, né? 9 metros. Como nós queremos na mesma unidade, o que vai ser necessário? Se liga na dica, multiplica por 100. Então, o que eu posso fazer aqui também? Esse cara divide por 3 fica 2, esse cara divide por 3 fica 3. Mais uma vez, eu posso simplificar, esse cara vai ficar 1 dividindo por 2, e aqui vai ficar 50. Logo, eu vou ter 1 em cima, 3 vezes 50, 150, que de fato é a mesma resposta.
Então, como você pode observar, quando nós temos mais de um valor, a resposta vai ter que ser a mesma, independente de quais dos valores você aplicar. Então, essa é mais uma forma de cobrança. Uma outra forma de cobrança que eu considero mais difícil é quando nós temos envolvendo o volume. O volume é muito importante que você entenda, porque no volume nós vamos ter um negócio chamado escala volumétrica. A escala volumétrica ela não é cobrada em si, mas ela é utilizada como ferramenta de solução. Então vamos lá. Antes de eu resolver, eu vou ensinar aqui para você o seguinte. A escala volumétrica ela é igual à escala linear ao cubo. E a escala linear é o quê? É a raiz cúbica da escala volumétrica. Isso aqui será a nossa ferramenta. Então o que nós temos aqui? A caixa d'água de um edifício terá a forma de um paralelepípedo retângulo reto com volume igual a 28.080 litros. Então, isso aqui é o volume real. Em uma maquete que representa o edifício, a caixa d'água tem dimensões de 2 cm por 3,51 vezes 4. Dado que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro, a escala usada pelo arquiteto foi. Então, o que o exercício quer saber? O exercício quer saber a escala. É isso que nós estamos buscando. Qual que é a escala? Para eu encontrar a escala, eu preciso saber basicamente o tamanho virtual que divide pelo tamanho real. Primeiramente, esse 28.080 está em litros. O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou ignorar isso daqui. Eu vou converter todo mundo para metros cúbicos ou centímetros cúbicos, tanto faz. É para ficar mais fácil do que você fazer essa conversão aqui, que é confusa. Então, o que nós vamos fazer? Vamos converter isso aqui primeiramente para centímetros e isso aqui para metros cúbicos. Então, o volume real vai ser o quê? 28.080 litros. 28.080 litros é 28,08 metros cúbicos, tá? Então vamos converter todo mundo para centímetros cúbicos. Esse aqui é o volume real em metros cúbicos. Mas agora eu quero converter isso para centímetros cúbicos. Então o que eu vou fazer? No lugar do metro, como eu sei que 1 metro é igual a 100 centímetros, olha aqui a grande sacada que a gente faz. Dentro desse metro, eu substituo por 100 centímetros. Então nós vamos ter volume real 28,08 100 centímetros cúbicos. Isso aqui agiliza muito a conversão de unidades. Agora basta aplicar a potência dentro dos 100 centímetros. Eu sei que 100, na verdade, também é 10 ao quadrado. Então, se é 10 ao quadrado, nós vamos ter 28,08, 10 ao quadrado elevado ao cubo, vezes 10 na sexta, centímetros cúbicos. Então, esse cara aqui já está em centímetros cúbicos, certo? Agora basta a gente calcular o volume virtual em centímetros cúbicos também. Então, o volume virtual vai ser o quê? 2 vezes 4 é 8. Então, 8 vezes 3,51. 8 vezes 3, 24. 8 vezes 0,5 mais 4 mais 51, 0,8. Então, 0,08 na verdade. Isso aqui é 28,08 centímetros cúbicos. Esse aqui é o nosso volume virtual. O que a gente faz agora? Se liga na dica. Agora é só aplicar na escala volumétrica. Escala volumétrica é volume virtual que divide pelo volume real, certo? Volume virtual é 28,08, né? 28,08 e divide pelo quê? Por 28,08 vezes 10 elevado à sexta, que é exatamente o que nós temos aqui. Então, vezes 10 elevado à sexta. O que vai acontecer? Esse cara cancela com esse cara, então o volume virtual, caso a escala volumétrica, é 1 sobre 10 na sexta. Essa aqui é a nossa escala volumétrica. Daí você vai falar, Eduardo, mas não tem nenhuma alternativa como essa. Mas, gente, ele quer saber a escala. Isso aqui é a escala volumétrica. O que a gente faz? Nós vamos aplicar esta propriedade aqui. Então, o que nós vamos ter? Escala volumétrica é o quê? Perdão, escala é igual a raiz cúbica da escala volumétrica, certo? E agora, se liga na dica, mamão com açúcar. Raiz cúbica de 1 sobre 10 na sexta, que é exatamente o que a gente tem aqui. Aqui, propriedade de radiação, a gente ensinou você na aula passada. Se você não assistiu, tem que assistir. Raiz cúbica de 1, eu sei que é 1. Raiz cúbica de 10 na sexta é 10 ao quadrado. Portanto, isso aqui é 1 sobre 100. Se isso é 1 sobre 100, a alternativa correta é a alternativa B. Então, como você pode ver, pessoal, não é muito mais complexo o tema, não é muito mais difícil. Mas o que você tem que ter em mente, que são os principais dificultadores, é isso daqui, você fazer a conversão de unidades. Aqui que mora o principal erro, então isso aqui você precisa ter muita atenção, tá? Muita atenção quanto a isso, porque aqui mora o principal erro na questão de conversão de unidades. Então aprenda bem esse macete aqui de fazer a conversão de unidades, lembrando que é sempre mais interessante você colocar na menor unidade quando você tem esse tipo de relação, certo? Que nem você pode notar que a gente colocou no centímetro, eu não peguei os centímetros e converti para metros cúbicos. É mais fácil aqui colocar o metros cúbicos em centímetros, porque senão você vai trabalhar aqui em cima com o número 0,000 alguma coisa, então fica muito difícil. Por isso é mais fácil você trabalhar com centímetros cúbicos.
Daí, a partir disso, lembrando dessa relação, fica tudo mais fácil. E um ponto muito importante, a questão nunca vai pedir escala volumétrica. Se ela pede escala, é escala linear. Se você encontrou escala volumétrica, você precisa calcular a escala linear. Tá? Então, muito cuidado. A questão nunca vai te dar escala volumétrica e nunca vai pedir escala volumétrica. Você utiliza escala volumétrica como o quê? Eu sei que você sabe. Ferramenta. Então, a escala volumétrica é uma ferramenta para você resolver. Não vai ser dado e não vai ser pedido pela questão. Por fim, mais ou menos importante, a gente tem algo bem parecido com a questão das escalas volumétricas, que é a escala superficial quando a gente tem envolvendo área. O princípio é absolutamente o mesmo. A diferença é que a gente vai ter área e não vai ter volume. Aqui a relação é o seguinte, pessoal. Nós temos que a escala superficial é a escala linear ao quadrado e o contrário também é válido. A escala é igual à raiz quadrada da escala superficial. Isso aqui você também não pode esquecer. Note que é a mesma coisa da escala volumétrica, a diferença é que aqui a gente trabalha com área e lá a gente trabalhava com volume. Então vamos resolver essa questão aqui do Enem de 2020. Para identificar visualmente uma loja de pet shop, o empresário criou uma logomarca que se assemelha a uma marca deixada pela pegada de um gato, como na figura. O maior círculo tem medida de raio igual a 6 centímetros. O empresário pretende reproduzir o desenho em uma das paredes retangulares da loja. Para isso, fará a ampliação da logomarca utilizando uma escala de 1 para 25. Uma escala de 1 para 25. A área mínima em metro quadrado que a parede deverá ter para que a logomarca seja aplicada é. Então, o que o exercício quer saber? O exercício quer saber a área em metro quadrado da parede. É justamente isso que estamos buscando. Como a gente faz isso? Primeiramente, vamos entender aqui a situação. Nós temos essa logomarca. Nós queremos saber a área mínima de uma parede para colocar essa logomarca. Como a gente faz isso? É totalmente simples. Para eu ter uma área mínima, eu vou ter que a minha parede, ela tem que atender pelo menos a logomarca. Então a gente vai ter o quê? A gente vai ter um quadrado, certo? Nós vamos ter aqui um quadrado. Note nesse quadrado aqui o seguinte, como a gente vai identificar as medidas dele. Eu sei que o raio da logomarca é 6 centímetros. Então eu sei que essa medida, deixa eu pegar o vermelho, eu sei que a medida daqui até aqui é o quê? É 6 centímetros. Se eu sei que o raio é 6 centímetros, eu sei que esse lado aqui vai ser o quê? Vai ser o diâmetro. E qual que é o diâmetro dessa circunferência? É 12, certo? Porque aqui eu vou ter 6 centímetros também, 6 com 6 é 12. Portanto, o diâmetro é igual a 12 centímetros. Se eu sei que o diâmetro é igual a 12 centímetros, eu consigo calcular a área dessa figura. Por quê? Porque é um quadrado, portanto aqui é diâmetro também. Logo, a área vai ser o quê? 12 vezes 12. Então, 12 vezes 12 vai ser a área do nosso quadrado. Isso aqui é 144 centímetros quadrados, certo? Ah, Eduardo, então a resposta é 144? Não, essa aqui é o desenho. A gente quer saber da parede real. Então, o que a gente faz? Aplica na escala. Mas a questão me deu escala linear. Lembra que a questão não vai te dar escala superficial nem volumétrica, nem vai pedir. Ela vai te dar sempre a linear. Então, a gente aplica esse conceito que a gente viu aqui, que é a escala superficial igual ao quadrado da escala linear. Então, nós vamos ter aqui 1 para 25, que multiplica 1 para 25. Isso aqui é o quê? Escala superficial, porque está ao quadrado. E isso aqui vai ser igual à área virtual, que é 144, que divide pela área real, e é o que eu quero descobrir. Como a gente resolve? Então, a gente vai ter a área real, que eu estou querendo encontrar. Isso aqui é igual a 144, que multiplica por 25, que multiplica por 25. Eduardo, o que eu faço agora? Se liga na dica, é mamão com açúcar. Nós temos isso aqui em centímetros quadrados. Não se esqueça, isso aqui está em centímetros quadrados. O exercício pede em metros quadrados, então a gente vai precisar converter para metros quadrados. Como que eu faço? Eu sei que você sabe a resposta porque você está esperto. A gente vai dividir. Para eu converter para metros quadrados, eu divido por 100 duas vezes. Para converter de metro para centímetro, eu multiplico. Para converter de centímetros para metros, eu divido, que nem eu fiz antes. Então aqui eu dividi por metros quadrados, no caso eu dividi por 100 duas vezes, para converter de centímetros para metros quadrados. A gente divide por 100 duas vezes. Feito isso, pessoal, agora é só simplificar. Esse 25 simplifica com 100, fica 4. Esse 100 simplifica com outro 25, fica 4. Logo, deixa eu descer aqui um pouquinho. A nossa área real será o quê? 144, que divide por 4 vezes 4. Eu posso dividir por 4 uma vez, certo? 100 dividido por 4 é 25, 44 dividido por 4 vai ser 11. Então, isso aqui é 36, que divide por 4. 36 dividido por 4, eu sei que a resposta é 9. Se a resposta é 9, alternativa correta, alternativa D. Então, essa aqui, pessoal, é uma outra forma de cobrança. Aqui nós temos a aplicação da escala superficial. Você vai utilizar a escala superficial, como nesse caso aqui, como uma ferramenta de solução, assim como a gente fez com a escala volumétrica. Então, basicamente, são essas as formas que são cobrados. Nós vamos ter
Aplicação simples, que é só aplicar a escala, converter a unidade ali de boa. Quando nós temos mais de um valor e a resposta vai ser a mesma, a gente pode precisar calcular os dois valores. Escala volumétrica, onde vai envolver volume, metros cúbicos, litros, e escala superficial, onde vai envolver uma área. Então, muito cuidado com esses conceitos, que são essas as formas que as escalas podem cair no Enem. O que você faz agora? Refaça esses exercícios com muita calma, paciência para você aprender bem e depois procure por mais questões envolvendo esses temas de escalas, que você vai observar que sempre são cobradas dessas 4 formas. Então é isso, pessoal. Basicamente são essas as formas que as escalas são cobradas no Enem. Obviamente, deixe a sua sugestão de conteúdo, alguma coisa que você quer ver aqui no canal, para que nós possamos ensinar você ainda mais. Deixe aqui embaixo nos comentários. Além disso, também se inscreve, ative as notificações e deixe o seu like para não perder nenhum conteúdo. Muita coisa bacana sai aqui no canal todos os dias para ensinar você sobre matemática e todas as informações sobre os processos seletivos. E também segue a gente lá no Instagram, @ensino de potência, porque todos os dias tem interações por lá e nós vamos ajudar você a aprender cada vez mais matemática. E lá sai tudo em primeira mão. Inclusive, também aproveite todos os links que estão na descrição desse vídeo. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que assistiram, bons estudos, um grande abraço, valeu e até a próxima.